Oi gente, eu sou o Darcio Cavallini. Estou aqui para falar com você nesse vídeo um pouquinho sobre a apometria, que é uma técnica de desobsessão espiritual desenvolvida na década de 70 por um médico, Dr. José Lacerda de Azevedo. Como ele era médico, aqui estou para desfazer um pouco das confusões, porque a apometria acabou se tornando uma prática muito religiosa e não foi a intenção do Dr. José Lacerda colocar isso em prática. A medicina trata o corpo físico especificamente. Os alunos são ensinados para isso. Os alunos mexem na parte prática da faculdade com cadáveres. Cadáver não tem alma. E eu costumo dizer que a apometria é a medicina da alma. Então a gente tem que entender qual a contribuição da apometria para a medicina. É simples. Todas as doenças são somatizadas no corpo físico, mas elas não nascem no corpo físico. Elas são criadas a partir do nosso corpo astral, que é aquela parte espiritual que nós temos, que somos o espírito que tem um corpo físico. Então todas as ações emocionais, o nosso corpo ele só transmite a ideia que o espírito está sentindo. Ou seja, o corpo físico não fica triste, o corpo físico não chora, o corpo físico não tem orgasmo, o corpo físico não fica irritado. Não. Ele só é utilizado como veículo para que a alma manifeste aquilo que está sentindo. Então, como nascem as doenças no corpo físico? Primeiro nós temos que entender que temos um processo kármico, ou seja, o que eu fiz em outras encarnações que não consegui entender e resolver dentro das leis universais, criou um registro de memória e ficou aqui, no meu arquivo pessoal, no meu arquivo akáshico. Todas as vezes que eu escolho vir para a Terra, para poder de novo experimentar e tentar resolver essas questões que estão lá escondidas nesse meu arquivo, acabam chegando no corpo físico que eu criei para esta encarnação de forma inconsciente. Então eu vou recebendo motivos na minha mente para resolver isto ou aquilo. E eu vou fazer uso do meu livre-arbítrio, do meu conhecimento, né, dos meus sentimentos, dos meus paradigmas para decidir cada passo da minha vida, quais as decisões que eu tomo, qual é o critério de decisão que eu estou utilizando para dar os passos da minha vida. E aí é que eu crio as doenças. Por quê? Porque eu crio o sentimento, que é a parte divina do meu corpo, está aqui no coração. Primeiro eu sinto, depois eu penso, e o pensamento serve para identificar, ou qualificar, ou decodificar o que eu estou sentindo. E do meu pensamento eu decido, pelo meu sistema retículo ativador, o que eu faço? Ataco ou fujo? Ou seja, o que eu vou fazer em relação a esse sentimento? Em relação às coisas corriqueiras da nossa vida, quando tudo é proibido ou é pecado, eu sinto, e quando eu vou pensar é proibido e é pecado. E eu não deixo de fazer o que eu sigo de regra, que fui educado, que foi orientado para fazer assim, ser educado, ser elegante. Então eu deixo de realizar meus sentimentos. E, sendo assim, cada sentimento que eu crio, que vai para a minha cabeça, que eu trunco, eu travo, é mais um registro de memória que eu estou criando. Dependendo do tipo de assunto, se você está falando, por exemplo, em relacionamento afetivo, se você está falando em prosperidade, por exemplo, vai atingir aquele determinado chakra do seu sistema de chakras, por onde entra no seu corpo a energia vital, que nos dá a vida. Não é? Então, esse chakra está ligado a determinados órgãos do corpo físico. E se eu travo uma informação que a energia não flui nesse chakra, obviamente vai se acumular bloqueios de energia naquele campo que atinge o chakra, ou seja, que são os tecidos e os órgãos. Quando você está falando em prosperidade, por exemplo, se você se torna um sujeito ansioso, está querendo por demais realizar uma coisa que não consegue, isso te deixa ansioso, irritado, né? Você gasta muita energia do que vai acontecer lá na frente agora, e você não realiza. O
que passa a acontecer? Seu estômago passa a ser atingido, porque aí está o chakra da prosperidade. Você está correndo atrás da prosperidade que não alcança, que é o dinheiro, o poder, ok? Muito bom. Os chakras do plexo solar vão recebendo então informações distorcidas e passam a criar no seu estômago células que não são saudáveis. Por quê? Porque tem essa informação da ansiedade. Então cada célula que vai nascendo vai transmitindo uma para outra célula o processo da ansiedade. E não são células saudáveis. Resultado, o estômago leva 3 meses para trocar todas as suas células. Em 3 meses, se você permanecer nessa linha de raciocínio e de conduta, possivelmente você vai estar no mínimo com uma gastrite ou com uma úlcera. Como corrigir isso? Se você não corrigir o motivo que te deixa ansioso, não adianta nada. Você pode fazer uma cirurgia no estômago, você pode tomar medicação, você pode fazer endoscopia, fazer o que você quiser. Vai ter rescindível. Por quê? Porque você tem que trocar informação do que te causa ansiedade. Então, a causa da sua gastrite, da sua úlcera, não está no corpo físico, não está numa enzima, não está numa bactéria que você pegou. Não. Essa bactéria, essa enzima, ela foi criada e ela foi manifestada pela ação do seu campo emocional que está distorcido. Se você não corrigir esse campo emocional, que é fora do seu corpo físico, jamais seu corpo físico vai voltar a ficar saudável. E isso em qualquer linha, seja num câncer, seja numa dor de cabeça, seja numa depressão, não importa. A doença está manifestada no corpo físico, mas por apometria, que a gente lida com encarnações passadas, com os erros cometidos lá atrás, porque a apometria é uma técnica de desobsessão espiritual, inscrita no CID, Código Internacional de Doenças, desde 1998, aceita pela Organização Mundial da Saúde, que é o item 10, CID 10, item F44.3, doença, obsessão espiritual. Então, quando nós descobrimos o fato, a origem da encarnação, quando começou tudo, por apometria a gente faz por viagem astral, volta lá no tempo e espaço, corrige o que tem que ser corrigido e volta. Simples assim, mas muito mais simples do que se imagina. Tomara um dia a medicina reconheça a apometria como uma técnica terapêutica de grande valia. Se você gostou dessa ideia, se inscreva aí no nosso canal. Nós temos um canal no YouTube, Instituto da Ciência da Espiritualidade. Te espero lá, vamos engrossar essa turma aí, vamos fazer essa consciência passar para toda a humanidade. Se inscreve, vem aí.